Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui para falar de higiene e medicina do trabalho. Especificamente, nós vamos voltar a falar do assunto calor, já que houve uma alteração na NR no seu anexo 3, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre as modificações que aconteceram no anexo 3 da NR 15, em 9 de dezembro de 2019. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, acionar o sininho para receber as notificações. Mas antes, vamos à vinheta! Bom, gente, como eu já havia dito, tivemos uma alteração no anexo 3 da NR15, que envolve diretamente os nossos cálculos e a avaliação de calor, tá? Então, é justamente isso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre essa alteração que trata justamente dos limites de tolerância para exposição ao calor, ok? Então vamos lá. Eu vou transcrever na íntegra o anexo 3 e a ideia é a gente discutir cada ponto, da norma que foi alterado. Então nós vamos começar com os objetivos desse anexo, que é estabelecer critérios para caracterizar se a atividade é insalubre ou não, em função da exposição ocupacional ao calor. E ela já começa definindo, deixando bem claro que essa exposição ocupacional é em ambientes fechados, então precisa estar em ambiente fechado ou em ambientes com uma fonte de calor, artificial de calor, tá? Então, eu preciso ter uma fonte artificial de calor, se for em ambiente aberto, para poder caracterizar a insalubridade por calor, tá? No item 1.1.1 disse o seguinte, que esse anexo não se aplica a atividades ocupacionais a céu aberto, sem fonte artificial de calor. Então, para que uma atividade ocupacional a céu aberto, eu preciso ter uma fonte de calor, tá? Somente o sol não vai caracterizar a insalubridade por calor. Tá? Então, nessas figuras aí, vocês podem ver quais seriam os profissionais que não receberiam esse benefício, caso não haja uma fonte de calor artificial no ambiente aberto. Ok? Muito bem. No item 2, o anexo 3 da NR15 diz o seguinte: a avaliação quantitativa do calor, ou seja, a medição que nós temos que fazer do calor, deve ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na NHO 06, na sua segunda edição de 2017 da Fundacentro. Então, gente, para que a gente possa caracterizar o ambiente como insalubre pelo calor, nós devemos, de acordo com o anexo 3 da NR15, seguir o que determina a NHO 06 da Fundacentro, nos seguintes aspectos. Primeiro, a determinação da sobrecarga térmica por meio do índice de IBUTG, índice de bulbúmio do termômetro de globo, que é o que a norma já previa antes. Ela já previa o cálculo do IBUTG, também seguindo a NHO, já seguia nesse item. Item B, equipamentos de medição e formas de montagem, posicionamento, procedimento de uso dos mesmos nos locais avaliados. Então, a NHO, ela determina, ela mostra para a gente quais são os equipamentos que nós devemos utilizar para fazer as medições, como posicioná-los, como montá-los, e como usá-los nos locais a ser avaliado.
Procedimentos quanto à conduta do avaliador, tá? Aí que entra a parte do metabolismo, quais são as ações que ele faz no seu regime de trabalho, tá? E seguido das medições e cálculos que nós devemos fazer, ok? A taxa metabólica tem que ser estimada com base na comparação da atividade realizada, como a gente já fazia, comparando a atividade realizada, tá? Comparando com as atividades que o quadro 2 apresenta. Então, nós temos um anexo, temos o quadro 2, que vai nos mostrar as atividades realizadas. Eles ampliaram essa faixa, né? Nós temos agora muito mais atividades para a gente poder fazer a comparação daquela atividade que a gente está avaliando. O item 2.2.1 da norma diz o seguinte: se por um acaso a nossa atividade nós não encontrarmos dentro do quadro 2 desse anexo, a própria norma diz que o valor da taxa metabólica deverá, tá, ser obtido por associação com atividade similar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar uma atividade similar àquela que nós estamos estudando e nós vamos adotar aquela taxa metabólica determinada pela atividade similar. Ok? O item 2.3 diz que as atividades e operações com calor são consideradas insalubres desde que elas sejam realizadas em ambientes fechados ou em qualquer outro ambiente, desde que tenha uma fonte artificial de calor. Sempre que o IBUTG médio, tá? Sempre que o IBUTG médio ultrapassar os valores estabelecidos no quadro 1. Então, o quadro 1 traz para a gente o IBUTG médio. Sempre que ultrapassar esses valores, lá no quadro 1, nós teremos caracterizada a insalubridade, determinados a partir da taxa metabólica apresentada no quadro 2. Não foge muito dos cálculos que a gente fazia, simplesmente o que alterou? As tabelas são diferentes, mas a fórmula de cálculo continua sendo a mesma, ok? Muito bem. O IBUTG médio, tá? O IBUTG médio e a taxa metabólica média que nós vamos utilizar para fazer a avaliação da exposição de calor são aqueles que nós vamos obter para um período de 60 minutos corridos, como a gente já fazia antes. Tá? Então, nós vamos pegar a condição mais crítica de exposição, onde aquela exposição é a mais crítica, e nós vamos fazer a avaliação em 60 minutos. Ok? Exposições eventuais ou exposições não rotineiras, ou seja, a pessoa não trabalha 100% full time na fonte de calor. Ela vai de vez em quando levar um documento ou passa pelo local. São situações eventuais, tá? Isso aí, essa atividade deve ser desconsiderada, ok? Então, esse tipo de exposição, ela deve ser desconsiderada porque não é representativa da exposição, ok? Bom, os limites de exposição ocupacional, o IBUTG médio, são apresentados no quadro 1, comparados com a taxa metabólica. Então, nós temos que ter a taxa metabólica para fazer a comparação. Tá? Quando nós, na tabela, determinar que a situação é insalubre, que o regime de trabalho é insalubre, devemos caracterizá-los, classificar em grau médio, e isso faz com que o trabalhador receba 20% do salário base regional a título de insalubridade. Como que a gente caracteriza isso? Precisamos fazer um laudo. Tá? Então, sempre através de um laudo técnico que vai determinar se a atividade é insalubre ou não. E o que tem que ter esse laudo técnico? No mínimo, ele precisa ter uma introdução, qual o objetivo do seu trabalho e a justificativa.
A avaliação dos riscos descritos de acordo com o item 2.3 do anexo 3 da NR9. Descrição da metodologia e critério de avaliação, incluindo locais, datas e horários das medições. Especificação e identificação dos aparelhos de medição utilizados. Todos eles, como a gente sempre vem falando, têm que estar calibrados conforme NHO 06 da Fundacentro, tá? Quando a gente utilizar o medidor de estresse térmico. Tá? E avaliação dos resultados através dos cálculos, né? Fazer a descrição das medidas adotadas e finalizando, né, a conclusão com a caracterização ou não da insalubridade. Então vamos aos quadros. O quadro 1 traz para a gente o limite de exposição ocupacional ao calor máximo que deve ser observado. A diferença deste quadro para o quadro anterior, antes da modificação, é que o metabolismo médio hoje ele é dado em watts, não é dado mais em quilocaloria como era antigamente. Então, nós devemos obter o valor da taxa metabólica da atividade, que está lá no quadro 2, e buscar o IBUTG máximo dessa atividade. Então, nesse exemplo aí, eu peguei 100 watts. O IBUTG máximo que esse trabalhador pode estar ocupando, estar trabalhando, é 33,7 graus Celsius. Tá? Essa tabela ela é longa, né? Então, na próxima página nós temos a continuação dela, né? E ela vai até 606 watts de consumo metabólico, o que nos daria 24,7 graus Celsius de IBUTG máximo nessa atividade. Tá? E quais são essas atividades? Quanto que cada atividade vai corresponder em watt? Né? A tabela modificou, nós temos muito mais atividades hoje do que antigamente. Antigamente nós tínhamos poucas, ficava até difícil a gente fazer uma comparação da nossa atividade com a atividade que estava na tabela. Então hoje nós temos um leque maior para a gente poder fazer o nosso estudo. Então, nós temos dividido um grupo, que é o grupo sentado. Então, se a pessoa trabalha sentada, ela pode estar em repouso, trabalho leve com as mãos, trabalho moderado com as mãos e as suas respectivas cargas metabólicas dados em watt. Ok? Trabalho pesado com braço, trabalho pesado com braços e pernas, dá 603 sentado. Aqui ao lado, em pé, agachado ou ajoelhado. Em repouso, 126 watts. Veja, a pessoa em repouso, sentado, gasta 100 watts e em pé, em repouso, gasta 126 watts. Tá? Trabalho leve com o braço, trabalho leve com 2 braços, trabalho leve com o corpo. Né? Nós temos praticamente as mesmas atividades, a diferença, um está sentado, outro está em pé, agachado ou ajoelhado. O próximo, em pé, em movimento. Né? Aqui vai envolver a velocidade que a pessoa está trabalhando. Então, se ela está em pé, em movimento, né? Se for sem carga, se ela tiver 2 km por hora, 198 watts. Se ela tiver 5 km por hora, 360 watts. Já com carga, né? Então, além da velocidade, nós temos a carga influenciando. Se é uma carga de 10 kg, ele está a 4 km por hora andando, 333 watts. Né? Se ele tiver com 30 quilos e os mesmos 4 km por hora, já sobe para 450 watts. Agora, ele não está andando, ele está correndo. Tá? No plano, tá? Então, aqui, essa tabela, ela traz para a gente atividades andando ou correndo no plano. 9 km por hora, 780 watts. 15 km por hora, 990 watts. Tá? Agora, se ele estiver subindo uma rampa, já não está mais no plano. Sem carga e 5 graus de inclinação e a 4 km por hora,
324 watts. Tá? Com carga de 20 kg, 15 graus de inclinação e 4 km por hora, 486 watts. Se ele estiver descendo, aqui ele estava subindo, agora, se ele estiver descendo uma rampa a 5 km sem carga, 5 graus de inclinação, 243 watts, 25 graus de inclinação, 324 watts. Subindo uma escada, 80 degraus por minuto, tá? E estão estimando a altura do degrau 170 centímetros, 0,17 metros, tá? Sem carga, 522, com carga, uma carga de 20 kg, 648. Descendo a escada, a mesma escada, agora ele está descendo, sem carga, 279, com carga 400 watts. Trabalho moderado de braços, por exemplo, varrer, trabalho de almoxarifado, 320. Trabalho moderado de levantar e empurrar, 349. Trabalho de empurrar carrinho de mão, no mesmo plano, com carga, 391. Trabalho de carregar pesos ou com movimentos vigorosos com braços, por exemplo, quem trabalha com foice, né, pessoal da roça, 495. Trabalho pesado de levantar, empurrar ou arrastar peso, remoção de pá, abertura de vala, 524 watts. Ok? Então, este é o quadro 2. Vocês viram que ele está bem mais amplo, ele traz para a gente muito mais informação, ele traz para a gente outros valores que vai dar um leque maior para a gente, para que a gente possa fazer essa avaliação, né, para que a gente possa determinar ou não se a atividade ela é insalubre. Vamos voltar um pouquinho lá no item 2 do anexo 3, que deixa bem claro que os nossos cálculos, a nossa avaliação deve ser feita baseada na NHO 06, segunda edição de 2017. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa norma para complementar o que diz o anexo 3. Ok? Lá no item 5 da NHO diz o seguinte: o critério de avaliação da exposição ocupacional ao calor adotado pela presente norma tem por base o índice de bulbo úmido, termômetro de globo e BOTG relacionado à taxa metabólica. Ok? Então, como que nós vamos fazer? Lá no item 5.1 diz que o IBOTG tem que ser calculado baseado nas equações 5.1, 5.2, que nós vamos ver em seguida. Então, não mudou muita coisa. Para ambiente interno ou para ambiente externos, sem carga solar direto, tá? Então, para ambiente interno ou externo, sem carga solar, nós vamos utilizar esta fórmula. IBOTG vai ser igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG, como a gente já vinha fazendo. Agora, para ambientes externos com carga solar, o IBOTG é 0,7 TBN mais 0,2 TG mais 0,1 TBS. Um detalhe, de acordo com o anexo 3 da NR15, eu preciso ter aqui com fonte de calor artificial. O que a NHO já não diz. Então, o anexo 3 da NR15 vem complementar esse item da NHO 06, que diz que para ambientes externos com carga solar essa fórmula, desde que eu tenha uma fonte de calor artificial, não somente o sol. Ok? Lembrando que TBN, temperatura de bulbo úmido natural, TG, temperatura de globo,
TBS, temperatura de bulbo seco, que é a temperatura do ar, todos em graus Celsius. E uma recomendação: considera-se carga solar direta quando não há nenhuma interposição entre a radiação solar e o trabalhador. Por exemplo, presença de barreiras, nuvens, telhas, vidro. Então, se você for fazer uma avaliação de um trabalhador, né, uma avaliação de um trabalhador que tem incidência de carga solar, e esse dia estiver nublado, nós vamos considerar como atividade sem carga solar. Lembrando que precisa ter uma fonte externa de calor, de acordo com o novo anexo 3. As taxas metabólicas, elas são, de acordo com a NHO, são as constantes do quadro 1. A NHO colocou a taxa metabólica no primeiro quadro dela, que ela chamou de quadro 1. Já o anexo 3 da NR15 colocou a mesma tabela no quadro 2. Então, muito cuidado a hora que vocês forem buscar os quadros, que o quadro 1 da NHO 06 é o quadro 2 da NR15, que é o que a gente vai trabalhar. Ok? Então ela vai apresentar as taxas de acordo com o tipo de atividade. Lembrando que esses limites estabelecidos pela norma são válidos para trabalhadores sadios, onde haja reposição de água e sais que são perdidos durante a sua atividade. É aquilo que eu já falei em sala de aula para vocês. Nós temos que ter a reposição hídrica, nós precisamos colocar uma fonte de água potável para esse trabalhador e, de acordo com o laudo médico, de acordo com o médico, a reposição de sais. Ok? Então, ela mesmo diz aqui, ó, orientação e controle médico, com uso de vestimentas tradicionais, calça, camisa, macacão de tecido simples, aquela roupa que permita circulação de ar entre o corpo e o ambiente, e o tecido, ok? E possibilite também, né, a evaporação do suor, para a gente perder calor por evaporação e por convecção. Tá? Então a norma ela deixa bem claro isso também. O limite de disposição proporcional ao calor estabelecido com base no IBUTG ponderado, tá? E a taxa metabólica ponderada, ok? O que é isso? Nós podemos ter numa situação, né, lembrando que o período que nós vamos fazer a medição é de 60 minutos, tá? Sempre 60 minutos. Nesses 60 minutos, nós podemos ter uma taxa metabólica única, o trabalhador só faz aquilo durante 60 minutos, ou ele pode, dentro desses 60 minutos, ter várias atividades, pequenas atividades, 15 minutos fazendo carregamento com pá, por exemplo, aí depois ele tem 30 minutos sentado escrevendo, e por aí vai. Eu posso ter várias atividades dentro de 60 minutos. Da mesma forma, eu posso ter várias incidências de calor nesses 60 minutos. Então nós precisamos fazer a média ponderada do IBUTG, eu posso ter vários IBUTGs, e também do metabolismo, ok? Sempre considerados os 60 minutos de exposição. Então, quando eu tenho uma, duas ou mais situações, né, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, que é bem parecida daquela que a gente já tinha. A gente fazia o cálculo de IBUTG de trabalho e IBUTG de descanso. Aqui já não vamos mais falar de descanso, nós vamos falar de atividade 2. Lembra que eu falava que o descanso não é ele ficar parado, é ele fazer uma atividade mais amena. Né? Então nós não vamos mais chamar de descanso, nós vamos chamar de atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4, 5, atividade N. Tá? Então o IBUTG médio vai ser o IBUTG da atividade 1 vezes o tempo que ele ficou nessa atividade 1 mais o IBUTG que você mediu na atividade 2 vezes o tempo que ele ficou exposto
nesse IBUTG. O IBUTG pode ser 5, 10, 20 vezes o tempo que ele ficou exposto e assim por diante. Soma tudo isso e divide por 60. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 3 exposições diferentes, 3, eu vou ter IBUTG 1 vezes o tempo que ele ficou exposto, mais o IBUTG da atividade 2 vezes o tempo que ele ficou fazendo a atividade 2, mais o IBUTG da atividade 3 vezes o tempo que ele ficou exposto na atividade 3. Tudo isso daqui dividido por 60. Dividido por 60. T1 mais T2 mais T3, que é o tempo de atividade, deve dar 60 minutos. Essa soma. Tá aqui, ó. Então, T1 mais T2 mais T, quantos T's forem, eles têm que somar 60 minutos. Ok? A mesma coisa se refere ao metabolismo. Nós temos que considerar o metabolismo médio para um período de 60 minutos. Ok? Nós vamos utilizar a mesma fórmula, né, onde eu tenho o metabolismo da atividade 1 vezes quanto tempo ele ficou na atividade 1. Metabolismo da atividade 2 vezes quanto tempo ele ficou na atividade 2. E assim por diante, somando todas as atividades, dividido por 60. Então, no nosso exemplo anterior, se eu tenho atividade 1 vezes o tempo que ele ficou na atividade 1, mais metabolismo da atividade 2 vezes o tempo que ele ficou na atividade 2, mais o metabolismo da atividade 3 vezes o tempo que ele ficou na atividade 3, tudo isso dividido por 60. T1, T2, T3, o nosso exemplo, ele tem que dar 60 minutos. Aqui, a soma de todos os tempos dá 60 minutos. A taxa metabólica, né, ela vai ser dada sempre em watts e o período de análise 60 minutos. Ok? Então, o IBUTG médio e o metabolismo médio têm que ser obtidos no mesmo período, na mesma atividade, tá? Na condição mais crítica, a condição mais extrema de exposição. Ok? Calculado, tá? Nós vamos lá na tabela 2 da NHO. Para a gente, na NR15, é a tabela 1, aquela primeira tabela que eu mostrei para vocês, e lá nós vamos determinar os limites de tolerância, o nível de tolerância para a exposição ao calor. Então, em função do metabolismo, nós temos metabolismo médio, nós temos IBUTG médio, e aí a gente calcula a exposição ao calor e determinamos o grau de a insalubridade. Lembrando que exposição ao calor, grau de insalubridade médio, que faz com que o trabalhador perceba um adicional de 20% do salário mínimo regional, salário base regional. Não é do salário dele, é do salário regional. Ok, gente? Então o que eu tinha para o momento era isso daí. Simplesmente mostrando as alterações que nós tivemos no anexo 3 da NR15. Né? Aqueles vídeos que eu passei anteriormente ficam valendo, eu vou colocar o link na descrição deste vídeo. Né? A única coisa que vai mudar vai ser a caracterização da atividade com carga solar e sem carga solar e as tabelas, que as tabelas são diferentes, são outras, e o metabolismo é medido agora em watts. Ok, gente? É isso aí. Obrigado pela atenção.
Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Até a próxima aula. E, em tempo, eu pretendo fazer um vídeo com alguns exercícios utilizando as tabelas. Até mais, pessoal!